Olá, gente. Eu me chamo Nathalie Ruth Formiga Figueiredo Silva. Sou natural da cidade de Monteiro, nasci aqui, cresci aqui e sempre tive uma infância normal. Sou de berço evangélico e tenho 23 anos de idade. Desde que eu me entendo por gente, eu cresci no meio musical. O meu pai era músico, cantor. Então, toda a minha família desse rumo musical aí. Então, desde pequenininha eu criei interesse, me apaixonei pela música. Então, desde pequena eu cresci no meio musical, cresci na igreja e sempre me interessei pelos conjuntos de gestos, de coreografia, também pelos corais. Então, aos 3 anos de idade eu comecei a cantar na igreja. E daí em diante comecei a participar dos grupos da igreja. Comecei a participar de mocidade, comecei a participar de conjuntos de coreografia. E cada vez mais eu sentia mais interesse pela música, por participar de todos esses grupos. E sempre haviam congressos de jovens, de coreografias, onde os conjuntos iam para outras cidades vizinhas aqui da minha. A gente ia apresentar nas cidades em Pernambuco. E então, desde sempre eu tive esse interesse. Quando foi em 2013, eu me afastei um pouco da igreja e comecei a cantar no mundo secular com meu pai. Então foi onde eu aprimorei o meu canto, nunca fiz aula de canto, aprendi com o meu pai. Então eu comecei a cantar diversos gêneros musicais, comecei a cantar forró, comecei a cantar internacional principalmente, que foi onde eu consegui me aprimorar no meio musical. Então, a partir do momento que eu comecei a cantar com meu pai, ele formou uma banda que era Rui Lafayette Companhia Musical. E foi a partir desse momento que nós começamos a cantar em outras cidades, começamos a cantar em formaturas, casamentos. E foi onde eu comecei a cantar todos os tipos de gêneros musicais. E foi então, nesses 2 anos de banda, juntamente com o meu pai, que foi onde eu consegui aperfeiçoar o meu canto, aprendi diversas técnicas vocais. Como eu disse anteriormente, eu nunca fiz aula de canto. Tudo que eu sei hoje, eu aprendi com meu pai, todas as técnicas, aprendi segunda voz também durante esse tempo de banda. Então, foi assim que eu consegui me aperfeiçoar no meio musical. Então, durante algumas dessas viagens onde nós tocávamos fora, em casamentos, aniversários, foi onde eu conheci meu esposo em 2014. E a partir daí, depois que eu conheci, eu percebi que ele também ia nesse meio musical, ele também é locutor. Então foi onde tudo se encaixou. Eu pelo meio musical, ele também sobre essas questões de som, de voz. Então ele me ajudou muito, me ajudou a aperfeiçoar, sempre me apoiou. No começo do nosso namoro, ele acompanhava a nossa banda, ele ajudava o meu pai com o som, ajudava na locução das festas. E foi assim que a gente foi se aperfeiçoando, né? Então, em 2015, nós encerramos a banda. Então, como eu era evangélica, o meu pai também já era evangélico. E o meu esposo também estava desviado da igreja. Então, em 2015, nós voltamos para a igreja. Os 3 juntos. Então, a partir daí, foi um novo rumo na nossa história. O meu pai começou a gravar um CD gospel. E nesse CD gospel eu fiz algumas participações com ele, algumas participações musicais. E também, logo em 2016, por aí, eu consegui gravar o meu CD. Não com músicas autorais, mas com regravações, com algumas músicas compostas pelo o meu pai, por seu amigo. Então, foi assim que eu consegui gravar o meu primeiro CD, que tem por título O Regresso.
A partir desse momento, eu comecei a ser chamada para cantar em algumas igrejas. Eu comecei a levar o meu CD para vender, para arrecadar ofertas, porque assim, quando nós vamos para a igreja, eu não cobro para cantar em nenhuma igreja. Nós que servimos ao Senhor, a gente recebe ofertas, como diz na Bíblia, dai de graça o que recebeste de graça. Por isso nós não cobramos. Então a gente recebe ofertas. Então, durante muito tempo eu sou chamada para cantar nas igrejas. Meu esposo vai juntamente comigo para levar palavras, enfim. Então é nesse meio musical que o Senhor tem me aperfeiçoado ainda mais, que eu tenho vivido experiências maravilhosas nesse meio musical no mundo evangélico. Em 2016, eu e meu esposo nos casamos e a partir daí nós começamos a viajar em algumas igrejas, a cantar. Eu ia louvar, ele ia levar alguma palavra de Deus para os irmãos e ele era locutor na época e a partir desse momento nós começamos a nos aprofundar mais sobre essa questão da música, sobre viajar para levar o nosso louvor, para levar a nossa adoração. E em 2015 ainda, nós começamos a trabalhar com o nosso carro de som. Hoje são 6 anos de carro de som aqui na nossa cidade de Monteiro, onde a gente faz todo tipo de publicidade. O nosso carro, ele é consagrado para a obra do Senhor. Só que nós trabalhamos com publicidade dos comércios aqui da nossa cidade. Nós fazemos evangelismo, usamos o carro de som para fazer evangelismo nas ruas, nas cidades vizinhas. Então são 6 anos de muito trabalho nesse carro de som, onde Deus tem nos abençoado, Deus tem aberto os caminhos realmente para trabalhar nesse meio. E então até hoje nós temos o nosso carro de som, graças a Deus. Nós hoje somos a Brandão Publicidades, nós propagamos todos os comércios aqui da nossa cidade, das cidades vizinhas, enfim. E até o final de 2019, nós ainda conseguíamos viajar para cantar em outras cidades, nas outras igrejas. E aí, então, em 2020, em março de 2020 mais precisamente, veio a pandemia, onde acredito que não só para mim, mas para todos os meus amigos, companheiros do ramo musical, ficou complicado, principalmente porque as igrejas elas ficaram restritas, de início elas ficaram sem poder ter seus cultos, sem poder abrir suas portas. Então foi aí que nós começamos, eu digo aqui pela nossa igreja, da nossa cidade, qual eu faço parte, começamos a fazer lives. Foi onde a gente começou a fazer os nossos cultos online. Mesmo assim, eu continuei cantando online, né? Meu esposo também começou a fazer algumas lives aqui em casa, eu e ele. Então foi assim que nós conseguimos ir driblando todos esses problemas que a pandemia trouxe. O comércio também ele foi muito abalado, então nós sentimos esse abalo. Nós que trabalhamos com essa questão de publicidade, então a gente viu cair muito essa questão de publicidade, tudo fechado, tudo teve que ser restrito. Então nós conseguimos sentir esse abalo todo que a pandemia trouxe. Eu afirmo que não só para mim, mas também para todos que trabalham nesse ramo musical foi muito complicado de conseguir se reerguer durante essa pandemia, porque muitos vivem desse meio musical e a partir do momento que a gente vê isso indo por água abaixo, de alguma forma nos prejudica. Então foi dessa forma que nós encontramos aí um meio de levar a nossa palavra, o meu louvor para algumas pessoas, realizando lives. No dia 3 de julho de 2020, eu realizei uma live beneficente, onde eu consegui alguns patrocinadores que nos ajudaram para que essa live acontecesse. E eu também consegui algumas cestas básicas para doar. Por meio dessa live,
muitas vidas foram alcançadas, o meu louvor foi alcançado, nós tivemos milhares de visualizações no YouTube. E aí foi essa forma que a gente foi conseguindo driblar todo esse impacto que a pandemia trouxe. Só quem tem raiz suporta o que eu suportei. Só quem tem raiz aguenta chorar o que eu chorei. E ainda adorar como se nada tivesse acontecido. E ainda adorar até o dia raiar. Até o dia raiar. Mesmo com toda a dificuldade que nós enfrentamos financeiramente, hoje eu glorifico a Deus porque Ele nunca nos deixou faltar nada. Eu e meu esposo, nós temos uma frase do nosso casamento que nos acompanha até hoje em todas as situações, que diz o seguinte: sempre haverá o suficiente. Então, Deus nunca nos dá mais nem menos do que nós necessitamos, Ele sempre dá o suficiente. Porque Ele sabe as nossas necessidades, Ele sabe o que nós precisamos. Ele sempre está ali nos dando o melhor, porque a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. Agora, aos poucos, nós estamos conseguindo voltar às nossas atividades, estamos conseguindo ver as coisas começando a voltar ao normal. Já estou conseguindo fazer algumas viagens para cantar em outras cidades. Eu, meu esposo, agora temos um filho também que nós sempre levamos ele para que ele cresça assim como eu no meio musical, para que ele também crie esse interesse pela palavra do Senhor, pelos caminhos do Senhor. Adorar, Deus não responde. Adorar, te consome. Adorar a Deus acima de tudo. É adorar no dia do luto. Adorar a Deus no deserto. É adorar sem amigos por perto. Então, assim nós estamos conseguindo sobreviver, nós estamos conseguindo ver as coisas voltando, claro que com todos os cuidados possíveis, uso de máscara, enfim. E também a questão da quantidade reduzida de pessoas, que ainda continua em algumas igrejas, mas mesmo assim nós estamos ainda conseguindo voltar ao normal e voltar todas as atividades que nós fazíamos. E eu estou podendo levar também o meu louvor aí para todas as igrejas afora. Que eu estou aqui concorrendo a essa lei que é um incentivo aos artistas, à cultura, a lei estadual Aldir Blanc, concorrendo na categoria de biografia do edital Wills Leal. E caso eu seja contemplada com este auxílio, será muito bem utilizado para a obra do Senhor, para o meu trabalho. Eu irei, se Deus quiser, gravar um novo CD, comprar instrumentos, ofertar às igrejas também, assim como me ofertam, porque nós também precisamos ajudar a obra do Senhor. Então, vou aprimorar o meu trabalho, espero ser contemplada neste auxílio. As nações andarão em sua luz e as portas jamais se fecharão. Seu